Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um milagre. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos ao canal Palavra de Deus Diária. Se você não está inscrito no meu canal, não esqueça de se inscrever, deixar um like, ativar o sininho das notificações para você receber todos os dias um capítulo novo dessa palavra. Hoje nós vamos gravar o capítulo 6 de Números. Se você já conhece, você sabe que esse é o capítulo mais importante do livro de Números, pelo menos é o mais conhecido. Amém? Toda vez que alguém vai falar da bênção sacerdotal que Moisés recebeu para passar para o povo de Israel, nós nos lembramos de Números capítulo 6. E esse capítulo, diferente do capítulo anterior, que fala de uma mulher adúltera, de uma mulher inconstante, no capítulo 5 de ontem, né? O Nazireu, do capítulo de hoje, ele dedica seu tempo e a sua vida como oferta a Deus. Como nós temos que fazer? Oferecer as nossas vidas, oferecer tudo o que nós temos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. O Nazireu representa essa vida de bênção perfeita, exatamente como Jesus, que dedicou toda a sua vida a Deus. Por nós, ele se entregou. Ele é o Nazireu perfeito de Deus. Aleluia! O Nazireu podia ser homem, podia ser mulher. Sabia disso? Não era só homem. Ele dedicava um período da sua vida a Deus com o propósito de libertar Israel da opressão dos filisteus. A opressão dos filisteus representa para nós hoje a opressão do diabo, a opressão desse mundo. Num mundo tão conturbado, tão cheio de violência, tão cheio de maldade, o Nazireu, ele se dedicava completamente a Deus para libertar o povo. E como que hoje nós fazemos isso como nazireus de Deus? Nós pregamos essa palavra todos os dias da nossa vida e assim ajudamos a libertar muitas pessoas da opressão dos filisteus, ou seja, da opressão dos homens deste mundo, dos homens maus deste mundo. Durante esse tempo eles tinham que se afastar do vinho. Se você quer ser um servo de Deus, se você quer ser um nazireu, se você quer ser um vaso usado nas mãos do Senhor, aparte-se do vinho e da bebida forte. Não adianta você querer arrumar argumentos para falar que você pode beber. Você até pode, você só não pode querer ser um nazireu de Deus, você só não pode querer ser usado verdadeiramente nas mãos do Senhor se você não se aparta da bebida e do vinho. E da bebida forte, do vinagre de vinho, até o vinagre de vinho ele não podia beber, qualquer coisa feita da uva, qualquer coisa. Também não podia comer nada da vinha, nem as sementes, nem as cascas da vinha. Amém? Não podiam passar navalha na cabeça, ou seja, o cabelo deles, como lembra de Sansão, que era um nazireu também, ele tinha que deixar o cabelo comprido e nunca passar navalha na cabeça. E também não podia se aproximar de um morto, como nós vimos no capítulo anterior, que Deus fala que não podia se contaminar com um morto, mesmo que fosse pai, irmão, irmã, filha, filho, ou seja, estaria totalmente consagrado ao Senhor. Versículo 3 até 8, aqui do capítulo 6 de Números. Se alguém morresse de repente, vamos supor que ele está ali, de repente a pessoa cai morta do lado dele. Não tem como ele evitar isso, certo? Então ele teria que raspar a cabeça, trazer 2 pombinhos para o sacerdote e traria um cordeiro como oferta e então reiniciaria a contagem, ou seja, tudo aquilo que ele tinha feito antes parava de valer porque ele se contaminou com o morto, reiniciava o tempo de contagem do seu nazirado, pois aquele outro tempo não valeria mais. Isso está no versículo de 9 até o 12. E no final, depois desse tempo de recontagem, ele traria as ofertas de novo ao tabernáculo, um cordeiro para oferta queimada, um cordeiro pelo pecado, um cesto de pães ázimos, bolos de farinha com azeite, biscoitos sem fermentos untados no azeite e ofertas de bebidas. Versículos 14 e 15. Então o sacerdote fazia todo o ritual diante do Senhor, rapava a cabeça dele, porque ele já, aquele tempo de nazireu não valeu, raspava a cabeça dele para começar a crescer de novo na porta do tabernáculo, e esse cabelo era queimado.
Olha que sério. O sacerdote movia tudo diante do Senhor. Depois disso é que ele recebia a bênção sacerdotal. Olha quanta coisa precisava ser feito, quanta dedicação, quanto tempo na presença do Senhor para livrar o povo da opressão. E só depois, então, o Senhor ordenava a Moisés e a Arão que fizesse a bênção sacerdotal usando as palavras lindas que até hoje a gente sabe de cor. Você com certeza já aprendeu essa bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz do Senhor, que excede todo entendimento humano, que não está baseada em circunstâncias. Essa paz maravilhosa que só o Senhor Jesus pode te dar. Aí colocarão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Versículo 27. Depois de fazer todo esse trâmite, tudo isso que o Senhor ordenara para os nazireus, então o Senhor ordenaria a bênção sobre Israel e os abençoaria. Essa é, na minha opinião, claro que você pode não concordar comigo, é uma das bênçãos mais completas, mais bonitas da Bíblia. Você deveria memorizar, porque eu já sei ela de cor. Amém? Ela é a essência perfeita de Deus para nós. Aquilo que Deus deseja para cada um de nós está aqui, ó, resumido nessa bênção sacerdotal de Números capítulo 6. Primeiro, porque ela nos dá a origem do abençoador. 3 vezes ela vai falar o Senhor. O Senhor é a origem de toda a bênção que você recebe. E ele diz, o Senhor, depois de dizer quem está te dizendo isso, ela dá as razões para te abençoar. Então, para te abençoar e para te guardar. É para isso que a bênção sacerdotal é feita para você, para te abençoar e para te guardar. Abençoar para você receber coisas boas e guardar das coisas más e te proteger delas. Aleluia! Depois fala de resplandecer o rosto do Senhor. O rosto do Senhor vai resplandecer na sua face. Você lembra quando Moisés desceu lá do monte? O rosto dele precisou ser coberto, porque o rosto dele resplandecia a glória do Senhor. Isso no reino espiritual também é muito real. O rosto do Senhor resplandece no seu rosto quando você realmente está cheio dessa palavra, quando você está motivado por essa palavra, quando você está abençoando a vida de uma pessoa. O seu rosto resplandece na vida das pessoas. E depois o Senhor diz, levanta o seu rosto. Isso quer dizer que a sua face não vai estar mais decaída, derrotada, desanimada. Não, seu rosto vai estar sempre radiante, erguido, sereno, sempre pronto para uma nova batalha. Porque com certeza nós enfrentaremos muitas batalhas neste mundo, muitas aflições nós vamos passar até nós chegarmos para receber a nossa coroa, que ninguém roube a sua coroa. Aleluia! E finalmente, a paz do príncipe da paz, que é o Senhor Jesus. A paz do Senhor, como nós dizemos nos nossos cumprimentos de crente, graça e paz estejam sobre a sua vida, porque você precisa da graça de Deus, que é o perdão imerecido, para que a paz possa reinar no seu coração. E essa paz que eu falo não depende de circunstância, não depende do que você está passando, não depende da sua situação financeira, não depende da sua saúde. Ela é uma paz que transborda em você. E você nem sabe de onde ela vem, porque ela vem da fonte da paz, do príncipe da paz. Aleluia! Essa paz que o Senhor deu, né? Através do grande Nazireu de Deus. Aquele que conquistou para você todas as bênçãos do Senhor na cruz do Calvário. Essa é a paz que você vai sentir. Essa é a paz que Deus permite que você, servo do Senhor, sinta. E Ele te abençoa com essa bênção sacerdotal. O Nazireu, ele substitui aquela prostituta do capítulo anterior, aquela que pecou contra o Senhor. Talvez você está se sentindo como a prostituta do capítulo anterior, mas você pode ser um nazireu de Deus nesse capítulo, porque você pode se arrepender, porque você pode aceitar Jesus na sua vida e você pode começar um
novo caminho com Ele. Raspar seu cabelo significa raspar tudo aquilo que ficou para trás e começar, reiniciar um caminho com Deus, de nazirado, de nazireu de Deus. Aleluia! Então aquela que estava fadada à vergonha, ao apedrejamento, à ruína, como a prostituta do capítulo anterior, hoje o Senhor Jesus se colocou entre ela, como nazireu, e o pai dele, para interceder por você, para vencer essa vergonha, para vencer a morte, para vencer todas as nossas batalhas. O Senhor é maravilhoso. Que você receba hoje no seu coração a bênção de número 6, 24 a 26, e que você nunca se esqueça dela. E eu vou tentar falar ela para você em hebraico, como eu tenho ensaiado para falar isso sempre, porque é na língua que ela foi falada. E a bênção em hebraico de número 6 é assim, ó. Yivalelecha Adonai veishmelecha. Yaer Adonai panavilelecha verunecha. Issa Adonai panavilecha viasan leha shalom. Aleluia. Yivalelecha Adonai veishmelecha quer dizer que o Senhor te abençoe e te guarde. Yaer Adonai panavilecha veirunecha, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Issa Adonai panavilecha, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Viasan leha shalom, e te dê a paz. Que essa paz seja abundante no seu coração, que o Senhor te visite, que Ele te proteja, que Ele te guarde, e que a bênção de número 6 seja real para a sua vida. E hoje, por meio de Jesus Cristo e do sangue derramado, todo esse processo que o nazireu precisava fazer, você não precisa mais fazer, porque o nazireu perfeito já fez todo o sacrifício de sangue por você, já derramou até a última gota de sangue dele, e hoje você pode simplesmente recebê-lo na sua vida, no seu coração, e desfrutar da bênção de Números, capítulo 6. Um abraço em Cristo Jesus. Amanhã a gente volta com Números, capítulo 7. O capítulo em Números vai ficando cada dia mais bonito, não é verdade? Um abraço e até amanhã. Eu preciso de um milagre, necessito de um milagre. Eu não saio daqui enquanto eu não ver um milagre.